Olá, estamos iniciando Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 20 aplicativos pelo sistema IPTV. Um público estimado de mais de 500 mil pessoas. Esse programa é uma realização do jornal Folha de Alagoas. O nosso entrevistado de hoje é o advogado Adriano Argolo. Adriano, seja bem-vindo. Eu agradeço o convite da TV e também estou cumprimentando todos os telespectadores, a você, Cícero, apresentador, e a todos que estão nos ouvindo e vendo. Estou à disposição para qualquer esclarecimento. Doutor Adriano, o senhor acredita ser vítima de perseguição por ser um crítico ao sistema judiciário brasileiro? Bom, essa perseguição que eu me sinto como vítima, né, eu sou um crítico até às vezes ácido ao judiciário brasileiro, mas todas as minhas críticas elas são feitas dentro do que a Constituição me garante. Eu tenho a garantia do livre pensamento, da liberdade de expressão me garantida pela Constituição. Então eu me enquadro exatamente nesse legalismo que a Constituição me permite. E as minhas críticas são feitas dentro desse contexto, não é? Então, as minhas críticas, Cícero, são até suaves para as críticas da grande maioria que estão nas redes sociais. Eu nunca disse que ia apedrejar o STF. Eu nunca disse que o STF fecharia, bastaria um cabo e um soldado. Eu não disse que o STF teria que sofrer intervenção militar. Eu nunca preguei nenhuma mobilização em frente ao STF para apedrejá-lo. As minhas críticas são críticas pontuais em cima de decisões jurídicas. Eu não faço críticas ad hominem, ou seja, utilizando um xingamento, uma crítica a um ministro individualmente. Eu faço crítica a um contexto jurídico. Eu nem sequer fulanizo nas críticas. Eu faço uma crítica, de certa forma, geral do sistema jurídico no Brasil, que não sou eu que a critica, não sou apenas a minha pessoa que critica esse sistema. Existe uma pleia de juristas, de grandes juristas, que fazem críticas muito mais ácidas, muito mais contundentes e categóricas contra o Poder Judiciário do que a minha pessoa. Mas, doutor Adriano, permita-me, o senhor tem posicionamentos, como bem disse, ácidos, críticos. Certo. O senhor tem declarações muito contundentes. Eu acho que é importante que esclareçamos. Isso, claro. Esses Pode fatos. rever essas declarações. Em seu tweet, certa vez, disse: Moro vai levar um tiro no meio da testa e ninguém vai saber quem deu. A história é assim com tiranos arbitrários. Num grupo de WhatsApp de juristas, que o senhor faz parte, disse: ocupem e toquem fogo no Tribunal de Justiça de Alagoas. Eu apoio toda a ocupação de órgãos fascistas como TJ, OAB, órgãos de mídias, vou mais além. Apoio, ocupar e tocar fogo. Até onde essas mensagens representam suas reais intenções? Bom, foi muito bom você começar por essas declarações. Essas declarações foram feitas, a do Moro não é bem uma ameaça, é quase que uma profecia, é um alerta. Essa declaração foi feita no dia 22 de março de 2016. Eu respondi a um inquérito policial federal por essa declaração, respondi a um inquérito da Polícia Federal por essa declaração e respondi a um inquérito da Polícia Civil do Estado de Alagoas por essa declaração. Essa declaração é coisa julgada. Eu não cometi crime nenhum com relação a essa declaração. Eu apaguei, a pedido de um grande amigo meu, uma pessoa até que é conservadora, eu não quero citar o nome dela porque eu não falei com ela e ela não me permitiu. Ela me pediu para tirar, eu tirei essa declaração do Moro, foi uma declaração infeliz. Eu tirei essa declaração do Moro em menos de 30 minutos depois que eu fiz. Mas eu não estou dizendo que vou dar um tiro no Moro. Eu não estou mandando dar um tiro no Moro. Eu não estou conclamando para ninguém dar um tiro no Moro. Eu estou dizendo que os tiranos, né, essa é uma declaração que eu me arrependo, infeliz, mas eu não estou fazendo uma ameaça. Inclusive, volto a repetir, respondi a um inquérito da Polícia Federal sobre essa declaração em 2016, é uma declaração datada do dia 22 de março de 2016, retirei logo essa declaração, respondi ao inquérito da Polícia Federal e respondi ao inquérito da Polícia Civil. Não fui indiciado em ambos os inquéritos, nem da Polícia Federal e muito menos da Polícia Civil. Essa declaração caberia ao Moro se sentisse ofendido, já nem cabe mais porque caducou, prescreveu. Ele, inclusive, não cabe nem mais processo de perdas e danos morais e materiais contra a minha pessoa com relação a essa declaração. Em virtude do prazo? Em virtude do prazo, completou 3 anos na semana passada. Né? Caberia aí sim
uma denúncia, uma queixa, uma representação do próprio Moro contra a minha pessoa. Ele não fez isso. Não é? Esse é o primeiro ponto. Com relação à questão do tribunal, eu já também esclareci, respondi inquérito policial sobre essa declaração. Os 2 inquéritos que eu respondi com relação ao Moro, respondi também na Polícia Federal e na Polícia Civil. Essa declaração foi no grupo do WhatsApp de juristas. Foi totalmente descontextualizada. Na realidade, nós estávamos brincando com medo atônito, que ficam atônitos certas lideranças, infelizmente, com relação aos movimentos sociais agrários, quando ocupam ruas, ocupam prédios públicos, e isso aí foi bastante esclarecido. Inclusive, vários advogados que participavam desse grupo deram declarações e provamos, tanto nesse inquérito da Polícia Federal, quanto no inquérito da Polícia Civil, que a declaração foi descontextualizada, era uma brincadeira, era uma broma, e isso tudo já foi coisa julgada administrativa. Com relação a isso, eu não tenho problema nenhum. Não é por isso que essas declarações elas voltam à tona. Eu não posso sempre ficar requentando sopa fria, né? Não pode. Isso aí já foi motivo de coisa julgada administrativa. Eu respondi a 2 inquéritos por isso. A Polícia Federal, doutor Adriano, recolheu o seu celular durante essa operação e procurou o senhor teve a sua intimidade de certa forma vasculhada. Como o senhor viu isso tudo e como está agora? Devolver o seu celular? Em que pé está? Bom, no último dia 21, que foi na última quinta-feira, né, no último dia 21, eu tive a minha casa invadida pela Polícia Federal através de um mandado de busca e apreensão expedido pelo Supremo Tribunal Federal no inquérito 4.781, determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. As acusações elas estão muito indefinidas. Eu estou me sentindo o personagem Joseph K. do livro O Processo do Franz Kafka. É um processo kafkiano. Por quê? No dia seguinte, eu fui dar meu depoimento na Polícia Federal, às 10 horas na Polícia Federal. O delegado não colheu meu depoimento porque ele nem sabia quais as acusações que estavam apontadas para mim. Sim, sendo imputadas para mim. Então, é o seguinte, o delegado, ao fazer a busca e apreensão na minha residência, eu procurando informações por que aquilo, ele disse, não, porque você escreveu esses pôsteres. Eram 2 pôsteres. O primeiro pôster dizia que eu ia invadir, que eu gostaria de invadir o Supremo Tribunal Federal e dar um tiro nas costas do ministro Dias Toffoli. Eu nunca escrevi isso. Inclusive, na hora que o delegado me mostrou, eu digo, olha, o senhor pode observar que é o perfil totalmente diferente do meu. O meu é @Adriano, com A maiúsculo do Adriano começando, e Argolo tudo junto, com Argolo, com A do Argolo no início do Argolo, maiúsculo. E o pôster que tinha me mostrado eram todas as letras minúsculas e tinha um underline. O senhor foi vítima de um fake news. Pode ter sido feito através de uma montagem. Isso, inclusive, já aconteceu comigo. E, inclusive, tramita processo no Tribunal de Justiça. O seu Twitter e se utilizou desse Twitter falso para tentar incriminar. Por algum motivo. Eu quero alguns esclarecimentos ainda, porque nós pedimos ontem a cópia do inquérito do Supremo Tribunal Federal. Depois eu vou falar sobre o inquérito, da ilegalidade desse inquérito, mas eu não quero questionar isso. Eu quero provar a minha inocência do mérito. Eu nunca escrevi ameaça a nenhum membro do STF. Nunca escrevi nenhuma ameaça ao membro do STF. Esse perfil é falso, doutor Adriano. Esse que disse que o senhor eventualmente daria um tiro nas costas. Essa postagem não é minha. É de uma pessoa que clonou ou fez uma montagem com a minha foto ou através de uma conta do Twitter, né? Da rede social chamada Twitter. Né? Então, eu estou muito tranquilo, porque eu não escrevi isso. As acusações assacadas contra mim não procedem. Eu sou inocente, nunca, em momento nenhum, ameacei nenhum membro do STF e muito menos ao próprio STF. É como eu disse no começo, as fake news, eu não produzo fake news, eu não distribuo fake news. Eu, na minha rede social, eu tenho cerca de 27.500 e poucos seguidores, eu reproduzo as grandes matérias da grande imprensa com muito cuidado e faço comentário, eu não reproduzo fake news. Todo mundo sabe quem foi eleito reproduzindo fake news. Todo mundo sabe de onde partem as fake news. Quem foi eleito, doutor Adriano, repercutindo fake news? Olha, o presidente atual do Brasil foi eleito produzindo, ele fazendo fake news e disseminando fake news. Isso é público e notório.
era a mamadeira, a história da mamadeira, que o Haddad estuprou, que era estuprador, que o Haddad era isso e aquilo. Eram inúmeros. Aliás, a vida do presidente atual do Brasil é uma fake news. É uma fake news. É o tempo todo disseminando fake news. Todo mundo sabe disso. Bom, voltando a falar sobre o meu caso do STF. O inquérito 4.781 é um inquérito teratológico, conhecido. Por que é teratológico? Essa palavra é um pouco difícil. Significa que é aquele inquérito que não tem rastreio nenhuma norma. Nem no regimento interno do STF, esse inquérito tem guarida. Não tem. Só em casos que acontecem nas dependências do STF, algumas infrações criminais dentro do STF, é que o STF pode determinar a abertura de inquérito. Caso que não foi o caso, né? E uma outra coisa, Cícero, eu sou um advogado da província, um advogado longe dos grandes centros. Advogo em Brasília, esporadicamente, em Salvador, Recife, essas coisas, mas sou um advogado da província. Alagoas é uma província. Alagoas não faz parte do grande centro brasileiro, dos grandes centros jurídicos, de decisões econômicas, enfim. No Brasil, eu sou o número 1 da investigação. Por que isso? Qual o sentido disso? Qual o objetivo disso? O que está por trás disso, na sua opinião? É exatamente isso. Eu não sou líder político, formal de nada. Eu não tenho mandato. Eu sou um simples advogado de Maceió, Alagoas. Qual é o objetivo disso? Uma revanche por conta desses pôsteres que não conseguiram me pegar, esses anteriores, esse do Moro. E eu fazia críticas contundentes ao ministro Alexandre de Moraes. Provavelmente aconteceu exatamente isso que eu estou querendo informar aos seus telespectadores. Como não me conseguiram pegar por conta desses pôsteres, porque esses pôsteres eu provei que eram fora de contexto, que eu não tinha cometido crime nenhum, veio esse inquérito, através de uma denúncia, eu vou saber isso depois da cópia do inquérito que eu vou ter, e aconteceu exatamente isso. Eu sei o número 1, mandado de busca e apreensão número 1, eu tenho um orgulho de fazer isso. Né? Sei muito bem onde eu estou pisando. Sei que o Brasil não é um regime democrático. O Brasil é um estado de exceção. Isso já faz muito tempo. Já faz de 4 a 5 anos que é um estado de exceção. Um estado de exceção que resvala no fascismo. Né? O senhor acha que foi constitucional essas medidas do STF em relação ao senhor? O STF tem esse poder de investigação como fez em relação ao senhor? Não, absolutamente. Isso já é pacífico, né? Inclusive, eles pararam. A Raquel Dodge fez sérias críticas. O Ministério Público Federal tem sérias críticas. A Procuradoria Geral da República tem sérias críticas. Grandes juristas têm sérias críticas. Aliás, todos os grandes juristas sabem que esse inquérito é ilegal, inconstitucional. O STF não tem competência para abrir inquérito nesse caso. Quem teria competência para abrir inquérito nesse caso era o Ministério Público Federal. O STF só pode abrir inquérito quando há, nas suas dependências, lá em Brasília, no prédio onde existe o STF, uma infração penal contra algum membro que tenha foro privilegiado. Ou a pessoa tem foro privilegiado ou tentou ameaçar, atacar, ofender o ministro. Agora, querer imputar a mim crimes. Eu faço críticas, Cícero, muito ácidas. Você poderia até ler outros tweets meus. Eu posso até, talvez, mas nem isso, o grande jurista Marcelo Neves me disse que eu fiz. Talvez eu tenha resvalado num crime de injúria. Injúria, uma pena leve, um crime de menor potencial ofensivo. Chamado algum ministro de canalha, algum ministro de cretino, de covarde. Isso eu posso ter feito. Agora, ameaça, eu desafio a qualquer um em Alagoas, no Brasil e no mundo, a mostrar que eu escrevi alguma ameaça a algum membro do Supremo Tribunal Federal ou ao próprio tribunal. Doutor Adriano, o senhor acredita então que diante dos fatos o senhor poderia estar sendo, como se diz no popular, o boi de piranha? Eu sou uma espécie e eles querem me pagar para Cristo, né? Não é comparando a Cristo não, viu minha gente? Não é comparando a Cristo. É um ditado popular, muito em voga, para ilustrar, fazer uma metáfora sobre a minha situação. Eles querem me pegar como para exemplo. E, de certa forma, deu certo. Veja bem, desde o momento que a Polícia Federal foi na minha casa... O senhor está dizendo que assim, permita-me, ele intimida os demais críticos ao Supremo? Exatamente. É para que todos se calem? Para todos se calar. Querem calar a sociedade brasileira através de um exemplo, através do meu exemplo. Agora, veja bem, esse inquérito, ele foi aberto em virtude de ataques da direita brasileira ao STF.
de grupos como Movimento Brasil Livre, Vem Pra Rua, deputada Joyce Hasselmann, e vários outros, Kim Kataguiri, Fernando Holliday, pessoas que de um vazio muito grande, mas que ocuparam um espaço que estava vazio na política brasileira e hoje são parlamentares, são deputados federais, alguns são senadores, outros são vereadores, deputados estaduais. Essas pessoas, sim, que têm exemplos clássicos, contundentes, rotundos, que agridem e ameaçam os ministros do Supremo Tribunal Federal. E essas pessoas e esses grupos de direita no Brasil é que disseminam as fake news contra o Supremo Tribunal Federal. Então, o Toffoli, o presidente, abriu em virtude desse motivo. Aí, o que é que faz o Supremo Tribunal Federal no primeiro momento? Ele vai a um advogado que tem um pensamento de esquerda, em Maceió, Alagoas, e faz uma busca e apreensão, né? Para reverter. Como se mandasse um recado. Para mandar um recado para a esquerda. Porque aqui no Brasil, quando você é de esquerda e defende o povo e o trabalhador, você é perseguido. Você é perseguido. Vida é a questão do Lula, né? Você vê o Temer, 4 dias apenas na cadeia. É assunto diferente? É, claro. Mas todo mundo sabe que o Temer metia a mão há mais de 40 anos. Essa turma do Temer, o gato Angorá, que é o Moreira Franco, todo mundo sabe disso. Dito pela própria Lava Jato. Pela próprios procuradores da Lava Jato. Mas não, tem que sempre recair com relação a pessoas de esquerda. Por quê? Porque a esquerda, que governou esse país durante 13 anos, demonstrou que tem competência. O governo Lula foi o melhor governo da história do Brasil. O governo Lula tirou 40 milhões de pessoas da miséria absoluta. O Brasil era um país respeitado, deixou o governo com 87% de popularidade, o Brasil crescendo a 7,5% anualmente, e hoje, depois do golpe com relação a Dilma, eu também sou muito crítico, sou sempre crítico com relação ao tal do impeachment, que para mim não foi impeachment, foi golpe. Sou crítico à Lava Jato. Acho que a Lava Jato é uma instituição que abusou das prerrogativas, que interferiu no direito do livre-arbítrio das pessoas. Ela, de certa forma, ela rasgou a Constituição, os direitos da garantia. Isso tudo quem diz também é o Gilmar Mendes, não sou eu. É o Gilmar Mendes, são ministros do STF, né? Então, essa divisão social, esse caos político brasileiro, ele só agride, o judiciário só pica os pés descalços, que são os esquerdistas, que são as pessoas que trabalham favorável ao povo, que defendem o povo. Doutor Adriano, diante dessa afirmação do senhor, vou fazer uma pergunta e peço que o senhor responda somente após o intervalo. O judiciário que, como o senhor disse, atinge só o pobre. Então, o poder judiciário no Brasil é um poder elitizado que serve aos grandes grupos econômicos? A gente volta já. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol. O que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa, o único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Quanto mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org/nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Olá, estamos de volta com Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 20 aplicativos pelo sistema IPTV. Um público estimado de mais de 500 mil de pessoas. Esse programa é uma realização do jornal Folha de Alagoas. O nosso entrevistado de hoje é o advogado, o polêmico advogado Adriano Arrulo. Doutor Adriano, no intervalo deixamos uma pergunta. O judiciário brasileiro é um poder elitizado que serve aos grandes grupos econômicos? Desde o começo. Desde o começo do Brasil como república, o poder judiciário é como se fosse uma casta, né, que defende os interesses da classe dominante. É um poder elitizado,
é um poder que, isso é público e notório, todo mundo sabe disso, que tem um pingo de consciência social, política e histórica no Brasil. O Poder Judiciário, ele, pela própria forma de adentrar no Poder Judiciário, é uma forma elitista, é uma forma onde são poucos os trabalhadores que adentram no Poder Judiciário, seja como juiz, né, e as suas forças auxiliares, que são o Ministério Público, as procuradorias. Então, sem dúvida nenhuma, eu não ia me esquivar jamais. É por conta dessas posições minhas que eu acho que tem muita gente que não gosta de ouvir essas verdades, que ficam chateadas e ficam, de certa forma, me perseguindo. Na primeira oportunidade, olha, aquele cara que diz que o Poder Judiciário é elitista, que diz que o Poder Judiciário defende a classe dominante, que o Poder Judiciário só pune o pobre, que o Poder Judiciário defende os ricos. Mas isso é a verdade, não é? Não sou eu que estou dizendo, não, é a história. São os fatos históricos. No Brasil recente, no Brasil desde 1822, no Brasil colônia. Então é isso. E atualmente, doutor Adriano, vivemos a era do ativismo judicial? O ativismo judicial é público também, é consagrado, né? Muitos juízes deveriam deixar a sua toga e partir para a carreira política, seriam mais honestos com o povo. É o caso do Sérgio Moro, que está aí, ministro da Justiça, perseguiu o Lula e ganhou o Ministério da Justiça. É o caso de vários outros. O Gilmar Mendes vinha nessa toada, só recuou porque recebeu umas pancadas da vida, né? Começou a sofrer perseguição de alguns membros da Lava Jato, mas o Gilmar Mendes foi que inaugurou esse estilo de ativismo judicial no Brasil. Isso é muito, claro. Pra você ter uma ideia, no golpe de 64, que na semana que vem vai estar completando 55 anos, 2 ministros, o Supremo Tribunal Federal foi todo reformado. Inclusive vai haver comemoração, pelo que eu soube. Né? Que é crime, né? Que é crime. Até agora o Ministério Público, o presidente da República, o senhor Jair, aí está dizendo que está louvando, incentivando o golpe militar, louvando a ditadura militar. Ou seja, tem 3 códigos, 3 ordenamentos jurídicos no Brasil que proíbem isso. A Constituição, o Código Penal e a Lei de Segurança Nacional. Mas essa Lei de Segurança Nacional só serve para pessoas como o Adriano Argolo, não serve para pessoas que disseminam fake news, que diz que tem que fechar o Congresso com cabo e o soldado, que tem que ter intervenção militar, né? Não serve. Isso aí só serve para quem defende os trabalhadores, a classe operária, o povo. Exatamente isso. Nesse sentido, o Poder Judiciário não é só o Brasil, o mundo inteiro sabe que como é o Poder Judiciário brasileiro. O mundo inteiro sabe. E outra coisa, ficou cada dia mais elitizado. E hoje goza, né, se é que essa palavra é essa mesmo, né, que eu estou falando uma ironia, goza de um prestígio muito grande mundialmente, para não dizer o contrário. O senhor concorda com a forma de ingresso dos ministros ao Supremo Tribunal? De forma nenhuma. Eu tenho uma tese já escrita há bastante tempo com o juiz Marcelo Tadeu. Nós fizemos essa tese, mostramos a deputados como o Valdir Damus, ao Paulo Pimenta, ao Paulo Teixeira e outros, né, do PDT, isso no ano passado. Eu sou favorável ao ingresso nos tribunais superiores com mandato, como existe em Portugal, como existe na Alemanha, como existe na Suécia, como existe na Venezuela, como existe na Bolívia, para não dizer só países ricos, como existe em vários lugares. Mandato de 8 anos. Acabar com a vitaliciedade. Acabar com a vitaliciedade e que esses escolhidos passem pelo crivo popular. É isso mesmo. Eu sou favorável a acabar com os concursos públicos para a magistratura, com eleições diretas para juízes, como existem na maioria dos estados americanos. Me parece que cerca de mais de 30 estados americanos escolhem pelo voto direto. Aí você pode dizer, essa politização da justiça, vai haver compra de voto. E ora, e como são os nossos concursos públicos para a magistratura? Durante essa época toda, durante esse período todo, com denúncias de fraudes, de corrupção, de entradas de familiares de promotor, de familiares de desembargadores, de familiares de juízes. Aqui em Alagoas existiu muito isso? Olha, a história fala por si só. A história fala por si só. Aqui em Alagoas, houve várias denúncias com relação aos concursos públicos aqui em Alagoas. Portanto, eu sou favorável à eleição direta para juiz, para promotor. Isso existe. Isso não é coisa de comunista, não, viu? Isso é coisa de capitalista. Isso existe nos Estados Unidos, em países como a Suécia já teve assim. E aqui na América Latina, quem faz isso diretamente é a Bolívia, né? São poucos os países que fazem isso, mas faz isso.
Os estados americanos, todos eles, a eleição, quase todos eles, a eleição é direta para ser juiz. Você teria que ter alguns condicionantes, algumas características para ser candidato. Você tinha que ser formado em direito, tinha que mostrar conhecimento técnico jurídico e botar o seu nome para o crivo popular, com mandato. E acredito também, viu, doutor Adriano, seguindo essa tese do senhor, inclusive, já entrevistei aqui o doutor Marcelo e falamos sobre isso, acredito que sim, até com a idade mínima. Exato. Eu percebo, para ser senador, por exemplo, você tem uma idade mínima para ser senador da República. Hoje, para você ser juiz, por exemplo, você pode ser com a idade ainda um juiz muito novo. Sem experiência nenhuma de vida. Sem experiência nenhuma de vida. Às vezes nunca trabalhou. Exatamente. É o primeiro emprego dele, é como juiz de direito, porque teve a oportunidade de ficar o dia todo só estudando, porque o pai pôde bancar. E aí vai para a vida judicial, decidir a vida das pessoas sem a menor experiência. Exatamente. Isso é a gente que... Eu sou advogado militante, eu sou filho de advogado, tenho os irmãos advogados, minha família vem de uma longa tradição no direito brasileiro. Os arguidos são bem antigos aqui no Brasil. E nós, e boa parte da família, enveredou pelo crivo de seguir o caminho do judiciário. Ser advogado, ser juiz, ser desembargador, enfim. Isso é público também, não é? Isso é bastante comum. A gente vê juízes de 20 e poucos anos julgando casos que ele nunca ouviu falar, que ele não sabe como se comportar. Não tem maturidade, não tem as experiências de vida. Engel, que depois foi uma frase que o Marx assumiu como dele, dizia: a prática é o critério da verdade. Não adianta a pessoa dizer eu sou isso ou aquilo se a prática é diferente, não é verdade? Então, qual a prática de vida que tem um sujeito que tem 25, 26 anos para julgar um grande caso de família? Um grande caso de herança? Um grande caso empresarial? Um grande caso criminal, onde precisa você entender de psicologia, de criminalística, de ter experiência de vida, saber quando o réu, ou o autor, ou o acusador está mentindo, quer complicar a vida da pessoa. O mais importante para o juiz é ele ter a consciência tranquila, é julgar sem olhar a capa do processo. Não precisa olhar a capa do processo, não. Não precisa saber o sobrenome do réu ou do autor, e muito menos dos advogados e da banca de advocacia, não. Esses são os juízes verdadeiros, esses são os juízes de Berlim, esses são os juízes que estão no mundo inteiro com a cabeça erguida e com o nariz empinado, porque fazem justiça e distribuem justiça. Aqui no Brasil nós não vemos isso. Eu tenho 25 anos de advocacia, vai completar esse ano, 25 anos de advocacia. Meu pai é advogado desde 1960 e pouco, não é? E o que eu vi durante essa vida toda, porque eu não quero fulanizar aqui, é exatamente um show de injustiça. O cara é condenado porque é pobre, o cara coloca crime nas costas dele para livrar o outro que é protegido da classe dominante. Isso é público. Quem é melhor advogado aqui, doutor Adriano? O que tem mais conhecimento jurídico ou o que tem mais acesso? O melhor advogado de Alagoas chama-se Alessandro Argola, meu irmão. Eu quero aqui, não é... Quem o conhece sabe disso, né? É brilhante, poliglota, mas eu entendi a sua pergunta, eu só quis lhe dar uma propaganda para ele. É porque tem mais conhecimento jurídico ou porque tem mais acesso? Não, o meu irmão é porque ele é gênio mesmo. Quem o conhece sabe disso, né? Tem um conhecimento brilhante de história, de direito, né? Não quer fazer concurso público porque ele passaria com tranquilidade. Ele não quer fazer porque ganha muito mais como advogado. Isso quem o conhece sabe disso, né? Mas voltando à sua pergunta, o melhor advogado do Brasil é aquele que transita pelos tribunais, que tem as facilidades e o trânsito dos tribunais. É aquele que é o amigo do desembargador, que é o queridinho do tribunal, que é o queridinho dos juízes. Nós não somos assim. Para você ter uma ideia, dificilmente eu faço diligência. O meu irmão também, eu advogo com ele, da minha banca de advocacia. Uma colocação bastante forte, doutor Adriano. Exatamente, é por isso que me perseguem. E podem me perseguir. Estou nessa vida para duas coisas. Para o que der e para o que vier. Aqui não tem problema. Sei me defender, não sou menino, sei dos interesses que estão por trás, tenho uma ampla formação política, não sou como meu irmão, mas tenho uma excelente formação jurídica. Quem me conhece sabe, né? Alguns dizem que eu sou até pau a pau com o Alessandro, mas não sou não, ele é bem mais inteligente do que eu. Nesse caso, é público notório. O melhor advogado é que tem esses trânsitos. Eu vejo cada porta se vangloriando que é bom advogado. Cara que não sabe fazer um requerimento de 5, 6 linhas. Que se você pedir para ele fazer uma petição, grandes advogados,
aqui em Alagoas e no Brasil, que você pedir para ele fazer uma petição, descrever esse estúdio. Descreva esse estúdio, doutor. Aí o senhor que é a potência do direito alagoano. Descreve. O cara não sabe fazer. O cara não sabe fazer um requerimento. Mas tudo que cai no escritório dele tem sucesso. Por quê? Porque ele tem esse excelente trânsito no poder judiciário, nos tribunais, com juízes. Isso é muito injusto, gente. Nenhum país vai para frente disso. É coisa de país eco. Coisa de país pequeno. Pelo que o senhor diz, doutor Adriano, então a advocacia é um grande lobby. A advocacia é um grande lobby, né? Tem advogados que andam, que andam só praticando lobby. Não sabe fazer um requerimento. Não sabe fazer uma petição. Quando vão fazer... E o exame de ordem? Fala-se em acabar o governo. Vou chegar lá. Tem advogados aí, que tem fama de ser bons, que quando ele vai abrir a boca no tribunal, é melhor você tem vergonha do sujeito. Vergonha alheia. É a vergonha alheia. O cara não sabe falar. Né? O cara não sabe se expressar. Confuso. Não é? Com relação ao exame de ordem. Eu acho que o exame de ordem, eu penso, porque quem já dizia o Costa Cabral, quem acha é doido. Eu penso que o exame de ordem é uma forçação de barra. E o sujeito passa 5 anos na universidade, ou mais, né? Dependendo do seu currículo, do seu curso, e tem que fazer depois, comprovar que esses 5 anos valeu a pena, porque ele tem que fazer um exame de ordem. Sempre fui contra o exame de ordem. Acho esse exame de ordem, inclusive, com grandes defeitos constitucionais. Mas o STF já disse que está valendo, né? Isso é uma polêmica muito grande, há muito dinheiro envolvido. A OAB, que é a minha entidade, ela recolhe muito dinheiro com relação ao exame de ordem. Tem pessoas que... porque prova, é um bom negócio. É um bom negócio, porque prova, olha, veja bem, prova, Cícero, não confere, não mensura capacidade técnica de ninguém. Você pode estar num dia ruim, você pode estar com problemas pessoais, você pode dar um branco, um problema momentâneo. A capacidade técnica é como um conjunto. A inteligência é um conjunto. A inteligência é rapidez no raciocínio, é você saber sair de situações, é você ter uma boa oralidade, é você ter uma capacidade cultural impressionante, ter conhecimento, acúmulo de conhecimento impressionante. E isso, a prova não faz isso. Ela não faz de jeito nenhum, telespectador. Ela não mensura, ela não mede conhecimento de ninguém. Você mesmo que está me assistindo, você às vezes, na sua vida educacional, pedagógica, você decorou um assunto, ou estudou muito aquele assunto, chega no dia da prova, você não fez nada, deu um branco. Você tem um problema, um falecimento na família, uma briga com a esposa, com a namorada, uma batida de carro. Né? Aí toda a história acadêmica vai por abaixo. Então, por isso é o seguinte, se a ordem quer mensurar o conhecimento técnico dos advogados, ela devia ter um conjunto de medidas. Não era só uma prova. E não apenas uma prova. Não apenas uma prova. Então o senhor é contra o exame? Sou contra o exame. E a CPI da toga, o senhor é a favor? Aí que está a ironia. Eu fui um dos maiores defensores para essa CPI da toga não ser feita. Porque eu acho que isso é um revanche rasteiro e muito revanchista da Lava Jato contra o STF com relação às últimas derrotas da Lava Jato, que felizmente vai acontecer. Né? Porque a Lava Jato é uma excrescência jurídica. Todo mundo que terminou o primário, o cara que está vendendo tapioca, acarajé e pipoca na frente da Faculdade de Direito sabe disso. A Lava Jato é uma arbitrariedade só. Eu sempre me posicionei contra essa tal de CPI da toga, porque eu acho que é um a Lava Toga, que é um revanchismo contra o STF a partir de alguns procuradores da Lava Jato. E você viu que eu fui a primeira vítima do STF. A vida é muito irônica, já dizia tanta gente, a vida é muito irônica. Sou contra o STF, eu sou pelo fortalecimento do STF. Eu sou contra o monitoramento do STF por milicos, por militares. Eu sou contra, eu quero que se demita o general que é o assessor do Toffoli. Eu sou contra a liberdade de julgamento dos ministros. Eu sou favorável à liberdade de julgamento dos ministros do STF com galhardia, com autonomia. Não o contrário. Não que o ministro, quando vai julgar, tem que olhar o nome do réu, o nome do advogado, a capa do processo para julgar. Você tem que julgar através de provas, de indícios. E outra coisa, muitas vezes as provas e indícios que constam nos autos são forjadas.
O bom julgador é aquele que é justo, é aquele que é destemido. Não é aquele que vai pelos clamores populares, não, da rua. Se você hoje perguntar na rua quem é a favor da pena de morte, vai dar uma goleada. Todo mundo vai ter mais de 70%. E é uma coisa abominável a pena de morte. Já imaginou um país injusto como o Brasil, a pena de morte? Só ia preto, pobre e prostituta para a cadeira elétrica. Então, eu sempre fui favorável a uma autonomia, né, uma altivez, uma independência do Poder Judiciário. Eu defendi o Poder Judiciário aqui de Alagoas. Foi o cara que mais defendeu o Poder Judiciário aqui em Alagoas, fui eu. Eu botei o povo na rua defendendo o Poder Judiciário na rua, daqui de Alagoas, contra os taturanas. Todo mundo se lembra disso. Quando a presidente do Tribunal de Justiça era a doutora Elizabeth Carvalho, ela é testemunha disso. Eu levei o apoio de sindicatos, de movimentos sociais, de movimentos agrários, de estudantes, contra os ataques que estavam sendo proferidos por alguns taturanos ao Poder Judiciário de Alagoas. Doutor Adriano, nós temos um quadro chamado Curte ou Não Curte. Certo. Nós apresentamos uma imagem para o entrevistado, perguntamos se ele curte ou não curte, seguindo as tendências das redes sociais que a gente tanto falou aqui, e que faça um breve comentário se assim o quiser. Ok? Ok, vamos lá. Vamos para a primeira imagem. O ministro Dias Toffoli. Esse eu não dava nem um bom dia. Não curto. Não curto. Próxima imagem. CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Não curto porque não disse até hoje para o que veio. Acho que tem que ter uma reformulação completa com componente da sociedade civil no Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça é apenas uma mise-en-scène para dizer que existe punição no Poder Judiciário. Próxima imagem. O ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo. Claro que eu não curto. Esse cidadão, ele tem uma vida pregressa ligada até, digamos assim, a grupos que ele advogavam, a grupos do crime organizado que ele advogava. É um sujeito que caiu de paraquedas num regime golpista que foi o governo Temer e, portanto, não curto. Acho que, inclusive, esse sujeito deve ser motivo de impeachment. Próxima imagem. Ministério Público Federal. Infelizmente, eu não posso curtir o Ministério Público Federal. Acho que o Ministério Público Federal, principalmente a partir da Lava Jato, extrapolou os seus limites constitucionais, né? Usou de todas as formas para perseguir uma liderança popular brasileira, que foi o presidente Lula. Há uma guerra intestinal. Eu não quero generalizar a instituição, mas a instituição descaminou, fez um descaminho para esse caminho da injustiça e da perseguição seletiva a alguns políticos que defendem o povo brasileiro e a classe trabalhadora. Próxima imagem. O presidente Jair Bolsonaro. Esse é um dos maiores canalhas que eu já vi na minha vida. Esse cidadão deveria estar preso por todos os crimes que cometeu. É um presidente que foi eleito ilegalmente através de disseminação de fake news. É um sujeito desumano. É um sujeito incompetente. Eu nunca vi sujeito mais burro na minha vida como esse Jair Bolsonaro. É um sujeito totalmente desclassificado. Próxima imagem. A prisão de Temer, do ex-presidente Michel Temer. Não curti. Uma prisão ilegal, inconstitucional, uma prisão espetaculosa, né? Uma prisão sem necessidade, rompendo todas as garantias constitucionais, e não curti. Doutor Adriano, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Quero aqui agradecer a sua participação. Infelizmente, eu queria curtir alguém, mas as pessoas... a gente oportunizou, mas... Eu tenho que ser sincero, né? O senhor foi muito sincero e não curtiu, mas faz parte. Queria agradecer aqui a sua participação, reiterar desde já o convite para que em outras oportunidades possa estar aqui. É sempre importante que pessoas que têm o que dizer, que têm conteúdo, que têm conhecimento, que têm coragem, sobretudo, possa estar falando para o público. Esse aqui é o nosso papel, ao passo que quero deixar um espaço para que o senhor faça suas considerações finais. Bom, as minhas considerações finais vão ao telespectador lagoano. Você que, de certa forma, não gosta das minhas posições, porque tudo na vida é política, já diziam os gregos. Política em grego, no mérito, no fundo, é respirar, é viver, é vida. Então, se você não gosta das minhas posições políticas, eu não posso fazer nada, nem você também, tampouco. Mas não fique vibrando com isso que aconteceu comigo, né? Não diga bem pregado, tá aí, isso e aquilo outro. Sabe por quê, companheiro e companheira que está me ouvindo, telespectador? Porque a vítima pode ser você, um dos seus familiares, né? O seu filho, o seu parente, o seu vizinho. É o próximo a vítima.
hoje fui eu. Hoje a vítima fui eu. Tive minha casa invadida, tive meus direitos constitucionais rasgados, as minhas garantias rasgadas, mas amanhã vai ser você. Esse é um lado das minhas considerações finais. O outro é o seguinte: eu estou na vida para o que der e vier. A minha posição política é bem centrada. Eu sou um sujeito de esquerda. Jamais acredito que o mundo, mais cedo ou mais tarde, caminha é um caminho que não vai nunca deixar de existir. É o destino fatídico da sociedade. É uma sociedade igualitária, distributiva, igual, com menos desigualdades. É isso que eu luto, né? Sou um defensor intransigente dos direitos humanos, né? Eu acho que bandido bom é o que está na cadeia, que está provado que ele fez o crime, que ele está punido. Esse que é o bandido bom. É o que está na cadeia, que foi punido de acordo com as civilizações mais primárias do ser humano. Defende os direitos humanos. E quem não defende os direitos humanos, esse é um corte para mim. O sujeito que não defende direitos humanos, viu, Cícero? Eu não quero conversa com ele. Eu não quero dar bom dia, né? Por isso, de certa forma, a minha ojeriza esse presidente que nós temos. Um sujeito desclassificado, um sujeito repugnante, um sujeito que prega a violência diária, que prega a divisão social, um sujeito violentíssimo. Então, esse é o corte. Então, telespectadores, é exatamente essa as minhas considerações finais. Sou um intransigente defensor dos direitos humanos, dos trabalhadores, sou um sujeito que quer a igualdade social, que quer a paz. Nunca atirei na minha vida, não ando armado. Falar nisso, só um adendo. A Polícia Federal, quando entrou na minha casa, vários agentes disseram que há mais de 50 operações e todas elas tinham encontrado armas. E me deu parabéns porque não encontraram nenhuma peteca comigo. E vou ficar assim. É isso aí, um grande abraço a todos. E o Brasil, viva o país. Esse é um dos países mais maravilhosos. Eu conheço boa parte do mundo. Eu nunca vi um povo tão original, tão bom, tão generoso como o povo brasileiro. O Brasil vai dar certo. Um grande abraço. Obrigado mais uma vez, doutor Adriano. Cícero, a mesma discussão. Obrigado a você. Folha na TV, nosso compromisso é com a verdade.